meus queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Shalom, shalom. Espero que esteja tudo bem com você, com a sua casa, a sua família. Estamos chegando aqui para mais um Gotas de Refrigério, programa da Igreja Evangélica Canaã, em São Caetano do Sul. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Rogério. E nós estamos numa série, meus irmãos, falando sobre mordomias cristãs, tá certo? E hoje nós vamos falar sobre lidando com a fé, amém? Nós vamos orar para dar início a este programa. Aliás, antes eu quero agradecer você pelo privilégio e oportunidade de estar com você nesse momento compartilhando a palavra de Deus, né? Você que está no trabalho, você que está no lazer, no sítio, na chácara, você que está no hospital, em casa, glórias a Deus, né? Que bom poder compartilhar a palavra de Deus com você. É sempre uma alegria nós estarmos juntos para meditar na palavra do Senhor e ter um momento de comunhão, né? Então, vamos orar para dar início a este Gotas de Refrigério e depois nós vamos ter um momento de louvor antes de entrar na palavra, ok? Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós queremos pedir a Tua bênção sobre nós neste dia. Senhor, abençoe mais este Gotas de Refrigério, que a Tua bênção venha sobre todos aqueles que receberem esta mensagem, que o Senhor venha falar, fortalecer, curar e edificar a cada vida, para a glória do Teu nome. Fala conosco, Senhor, nós pedimos a Tua bênção. Pai, esteja conosco aqui, operando sobre a vida de cada um. Te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, vou chamar o Ministério de Adoração da Igreja Canaã e depois nós entramos aqui para uma meditação breve da Palavra de Deus, falando hoje sobre mordomias cristãs, lidando com a minha fé, tá certo? Vamos louvar o Senhor. Abra o coração, entra em adoração, tem um momento teu agora de comunhão com Deus. Vamos lá, louvar o Senhor. Quando ele falava, mesmo que fosse para a multidão, parecia que ele só falava para você. Ele nos ensinou a olhar o mundo através de seus olhos e nos mostrou a graça de Deus no campo de flores e sua provisão no voo de uma andorinha. Ele tinha um jeito especial de olhar as pessoas e ver, através do que elas eram e aquilo que elas poderiam ser. Todos viram a minha inconstância, mas mesmo assim, ele me chamou de Pedro, a rocha. Algumas vezes, ele parecia ser um homem qualquer, mas, de repente, ele fazia alguma coisa que nos deixava maravilhados. Uma vez, com uma só palavra, acalmou a tempestade. Em outro dia, ele pegou uma única cesta de pães e peixes e alimentou milhares. Com ele, nós aprendemos a aceitar o sobrenatural e esperar o impossível, pois ele veio para tocar o coração partido, proclamar liberdade para o cativo e libertação para aqueles que eram prisioneiros. Ele se importava sinceramente com todas as pessoas, suas esperanças, temores e sonhos pessoais. Enquanto tocava nosso mundo em nome do Pai, o fazia olhando em cada rosto, em cada coração, e passo a passo foi transformando cada um de nós. Bastava só um olhar de amor, bastava ouvir sua voz, pra passo a passo transformar cada um de nós.
vieram sarados, os surdos puderam ouvir, aos cegos foi dado visão, os coxos puderam andar, os leprosos ficaram limpos, homens e mulheres solitários encontraram nele um novo tipo de amor e uma nova vida. Mesmo as crianças eram tocadas pela sua presença. Quando ele olhava para elas, via em seus corações simples e cheios de fé, e sempre as recebia de braços abertos. Olhem as crianças, ele dizia para o povo: se vocês não se tornarem como uma delas, não terão parte do reino do meu Pai. Amém, amados, glórias a Deus. Como é bom, né? Ter uma comunhão com Deus, falar com Deus, louvar a Deus, é bom, né? A nossa alma se alegra e nosso espírito é edificado. Glórias a Deus. Vamos, irmãos, à palavra. Hoje vamos falar sobre a mordomia cristã, lidando com a minha fé. Você sabe que você pode ter vários tipos de fé, e eu quero falar hoje sobre fé na fé, fé no homem e fé em Deus, né? Então vamos lá.
Em Hebreus capítulo 11 e o verso 1 diz assim: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Amém? Só esse versículo por enquanto. Veja, a fé, ela é uma coisa abstrata, ela é um sentimento, tá? E muitos têm uma fé errada porque já começa que eles querem apalpar a fé. Eles querem beijar o pé do santo que eles veneram, eles querem usar o lencinho, eles querem usar a rosa vermelha, eles querem usar o sal, o sapato, seja lá o que for. Eles querem um objeto para poder achar que o divino está naquele objeto. E através daquele objeto, então, vai acontecer um milagre. Sendo que a palavra de Deus está dizendo que a fé é a prova das coisas que eu espero, mas que não se veem. Eu não estou vendo. Isso é a fé verdadeira. Eu não estou vendo, mas eu sei que Deus vai chamar a existência, né? Deus vai me dar uma casa, eu não estou vendo ela, mas ela existe, Deus vai trazer. Deus vai te dar um marido, uma esposa, você não está vendo, mas Deus vai trazer. Deus vai operar uma cura, vai tirar a enfermidade que você não está vendo. E às vezes os exames médicos e a tua situação está dizendo tudo ao contrário, você não está vendo, mas Deus vai trazer. E a fé, esta fé genuína, ela traz uma força, uma certeza dentro da tua alma que é isto que Deus vai fazer, que do jeito que você crê, que você pediu a Deus, que Deus falou, é assim que vai acontecer, né? Então, isto é a fé. Eu não apalpo, mas eu tenho ela dentro de mim, é uma certeza, é uma firmeza que Deus te dá, que ninguém pode tirar de você, tá certo? Glórias a Deus. Então, eu quero falar com você sobre alguns tipos de fé. Existe, meus irmãos, a fé que ela não é a fé verdadeira, que é a fé na fé. É muito fácil você identificar a fé na fé. Como que é isso? São crenças, né? Ai, olha, você tem que fazer essa oração aqui 7 dias, 7 vezes que vai funcionar. Você tem que ficar 3 dias sem passar por debaixo de nenhuma escada. Olha, você tem que ir lá na igreja, lá em tal lugar, porque lá naquela igreja que está teu milagre. Você tem que subir um monte e enterrar um litro de azeite lá e orar durante 1 mês em cima do lugar que você enterrou, que aí o milagre vai acontecer. Então, isso é fé na fé. Isso é um desvirtuar da fé, né? A gente consegue crer no azeite, na igreja, na escada, no gato preto, no ET de Varginha. A gente consegue crer em tudo isso e não consegue crer na palavra de Deus, né? Que seria muito mais fácil eu ler, estudar, entender e crer na palavra de Deus, né? Então, fé na fé é isso. Se você está... fé na fé também é assim. Eu creio que se fulano colocar a mão na minha cabeça, meu problema está resolvido. Então você não está tendo fé. Você está tendo fé na fé da pessoa que vai pôr a mão na tua cabeça. Tá certo? É a fé daquela pessoa que você está buscando. Não é a sua fé que você está colocando diante de Deus. Deus usa as pessoas? Claro que usa. Deus usa pela misericórdia. Ele usa a minha vida também. Deus usa seus vasos. Deus usa a quem Ele quer. Deus usa uma criança se Ele quiser. Tá certo? Deus usa. Mas eu não posso ter a fé na fé. Num objeto, num lugar, numa situação, numa pessoa. Eu tenho que ter a minha fé na palavra de Deus. Minha fé tem que ser alicerçada em Deus. E não em objetos e em pessoas. Tá certo? A fé em mim, a fé no homem, é quando eu deposito a minha fé, né, num milagreiro, naquele lá que é poderoso, ele dá um cuspe no chão, um negócio acontece. Então tem gente que parte para a idolatria. Isso é a fé no homem, idolatria, né? Se fulano não fizer, não acontece. Ciclano não me atende. Olha, eu conheço uma irmã que ela pagou eu vou contar o milagre, mas não vou contar o nome do santo, tá certo? Essa irmã, ela pagou mais de 25 mil
para entrar no gabinete de um pastor famoso em São Paulo. Para ficar 2 minutos, ele quase não orou para ela, porque ele estava com pressa. Ele atendeu ela assim: se você crê, o Senhor vai te abençoar, o Senhor te abençoe em nome de Jesus, e tchau. Mais de 25 mil. Isso é fé no homem. E o milagre aconteceu? Não, não aconteceu. Mas o dinheiro foi? Foi. O dinheiro foi embora. Entendeu? Isso é fé no homem. Essa não é a fé verdadeira que Deus quer. Deus quer que a gente tenha fé na palavra dele, no espírito dele, na atuação dele. Deus pode usar os homens, mas eu não creio nos homens, eu creio em Deus. Amém, queridos? E o terceiro tipo de fé é a fé viva. A Bíblia diz que a fé sem obras é morta. O que é uma fé viva? Ah, você vai para a igreja por quê? O que move você ir para a igreja? O que move você cultuar? O que move você ter uma vida de obediência e consagração a Deus? É a tua fé. A Bíblia diz que aquele que crê que Deus existe, que é o galardoador, o abençoador da tua vida, deve se aproximar dele crendo que ele existe, tá certo? A minha fé tem que ser genuína em Deus, então a minha fé tem que ter obras, as minhas obras têm que me acompanhar, tá certo? Então por que eu estudo a palavra? Porque eu creio em Deus, e que a palavra de Deus é verdade. Por que eu louvo? Porque eu creio que meu louvor engrandece a Deus e sobe lá no trono de Deus. Por que eu oro? Eu oro a Deus porque eu creio que Ele está me ouvindo e Ele vai me responder. Por que eu vou para a igreja? Porque eu creio que a igreja é a casa de Deus e lá Ele se manifesta e abençoa o seu povo. Por que eu sou dizimista? Porque eu creio na palavra de Deus, que é mandamento de Deus e que através disso o devorador é repreendido e eu sou abençoado. Então nós vivemos por princípios. E os princípios da palavra de Deus colocam a nossa fé em ação. Então, você deve colocar a sua fé em ação através da obediência da palavra de Deus. Tá certo, meus irmãos? Lidando com a fé. Que tipo de fé que você tem tido? Eu tenho atendido o gabinete, tenho conversado com pessoas que têm tido frustrações na fé. Puxa, eu esperei tanto, não aconteceu. Eu criei tanto. Ah, mas eu fiz tanto e não aconteceu. Ah, mas fulano falou. Foi confirmado por 3 profetas. Eu visitei 7 igrejas. Não aconteceu. Por que não aconteceu? Né? Primeiro, Deus continua no mesmo lugar. Deus continua soberano, poderoso, suficiente para te abençoar. Muitas vezes não acontece porque Deus quer consertar o nosso foco. Às vezes a bênção demora e você fica desanimado, tudo, mas é Deus trabalhando para consertar o foco, para que a nossa fé não seja uma fé doentia, a nossa fé não seja uma fé falsa, uma fé distorcida, tá certo? Então, peça a Deus, Senhor, eu quero ter uma fé verdadeira, eu quero ter uma fé que traga à existência aquilo que está no mundo espiritual, preparado para mim. Você é o que Deus disse que você é. Você tem o que Deus disse que você tem. E você vai conseguir o que Deus disse que você vai conseguir. Você tem que crer em Deus, não em você e nem no homem. Tá certo? Então, queridos, vamos orar e pedir a Deus, Senhor, me dá essa fé inabalável, né? Essa fé que o desânimo não tira, essa fé que as lutas não tiram, essa fé que a dor não tira, né? O apóstolo, a palavra de Deus diz assim, o que pode me afastar do amor de Cristo? A fome, a espada, a nudez, a perseguição, a morte, os anjos, nada, ninguém pode me afastar do amor de Cristo. Então, essa fé que nós temos que ter, pode estar caindo o mundo ao meu redor, mas Deus continua sendo Deus, e eu continuo na presença dEle. E quando chegar a hora certa, Ele vai fazer tudo acontecer. Que a palavra de Deus diz, na hora certa, eu, o Senhor, o farei. Né? Então é promessa de Deus. Na hora determinada por Deus, não precisa se preocupar. Nosso Deus não sofre de amnésia. Nosso Deus não sofre de esquecimento. O que Ele prometeu, Ele cumpre.
tá certo? Creia na palavra dele. Creia também nos seus profetas, creia no que Deus falar com você através dos homens, mas espere em Deus. Não espere no homem e nem espere em você, porque nós somos falhos, né? Mas o nosso Deus não falha. Amém, queridos? Então, eu quero orar com você agora. Se você tem tido decepções, se a tua fé está fraquejando, se você acha que você está sendo tomado pelo desânimo, decepção, porque a tua fé está fraca, enfraquecida, vamos orar agora, que Deus vai fortalecer a tua fé. Amém, queridos? É isso que eu quero pedir para Deus agora. Para Deus fortalecer a nossa fé e que a nossa fé seja uma fé genuína, verdadeira, na presença de Deus. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, estamos na Tua presença, Pai amado, e eu quero te pedir, Senhor, trabalha na minha fé, trabalha na fé dos meus irmãos, todos aqueles que estão recebendo esta mensagem, esta palavra. Se, Senhor, tem sofrido decepções, tristezas, algo está desafiando a sua fé, está roubando a sua fé, está desanimando a sua fé, que eles sejam renovados, fortalecidos, edificados pela Tua palavra, pela fé na palavra de Deus, pela fé no agir de Deus, pela fé no poder de Deus, porque o Senhor é um Deus vivo e poderoso. O Senhor cumpre o que promete, o Senhor cumpre o que fala. Pode demorar quanto for, a Tua palavra diz, pode cair, pode acabar céus e terra, mas a Tua palavra permanece para sempre. Meu Deus, dá-nos esta fé genuína, esta fé que não depende de objetos, esta fé que não depende de pessoas, esta fé que não depende de circunstâncias, esta fé que nos dá certeza que o Senhor vai chegar na hora certa e vai nos dar a vitória, e o Teu nome vai ser glorificado. Ó Deus, fortalece a fé de cada um agora, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Nós te agradecemos, ó Pai. Amém e amém. Amém, queridos. Olhe, fique na paz do Senhor Jesus. Nós vamos continuar com esses programas Gotas de Refrigério. Não perca, tá vindo coisas novas para você aí. As mídias da Igreja Canaã não param e Deus tem coisa boa, Deus tem coisa grande para fazer, tá certo? Que você tenha uma semana abençoada. Eu quero lançar um desafio para você através dessa palavra de hoje. Peça a Deus, Senhor, o Senhor sabe, Pai, que eu ando desanimado, minha fé está fraquejando, eu sou ser humano, sou falho, mas, Senhor, me ajuda, que minha fé seja fortalecida, que eu venha lembrar da Tua palavra quando o desânimo quiser tomar conta de mim. Eu lanço um propósito para você nessa semana. Procure exercitar a tua fé na palavra de Deus, cite a palavra de Deus, declare a palavra de Deus, vá orar no seu quarto e diga, Senhor, me ajuda na minha pouca fé. Você vai ver que Deus vai te renovar e vai te fortalecer. Amém? Beijo no coração, queridos, fique na paz do Senhor. Shalom, shalom, povo de Deus.